Olá, eu sou o pastor Bruno, aqui da Igreja Vida Nova em Toronto, e esse é o nosso podcast conversando com algumas pessoas, alguns irmãos, sobre o seu encontro com Jesus, vida nova com Jesus. Como era a vida antes da conversão, como foi o encontro com Jesus e como está sendo a vida depois de ter encontrado e entregado o coração para Jesus. Hoje nós temos aqui o Gustavão. Gustavo Módulo. Olha que nome bacana. Gustavo, obrigado por você ter aceitado o convite e estar conosco aqui hoje nesse podcast legal que chama Vida Nova com Jesus. Conta pra gente, quem é o Gustavo? Primeiro, obrigado por me ter aqui. O Gustavo é igual a história, antes e depois de Cristo. Com 20 anos eu aceitei Jesus Cristo, ou melhor, com 20 anos Jesus Cristo me aceitou, e depois disso eu sou uma nova pessoa, e antes disso as coisas velhas já se passaram, eis que tudo que se fez novo. Você é de onde? Tem quantos anos? Filho de quem? Eu tenho 26 anos, eu sou do Brasil, Vila Velha, Espírito Santo. Eu sou filho do Marco e da Eugênia. Bacana. E eu tenho um irmão também, que é o Igor, e eu tenho uma irmã chamada Rafaela. O Igor eu conheço, a Rafaela ainda não. Gustavo. Rafaela mora em Guarapari. Bacana. Casada? Casada. E você, casado? Não. Gustavão, conta pra gente, cara, como que era a sua vida antes de você entregar o seu coração para Jesus? Já que você deu um spoiler aí, você entregou o seu coração para Jesus com 20 anos. Como foi esses primeiros 20 anos da sua vida sem Jesus? Graças a Deus, eu fui criado na igreja. Muito cedo, quando eu era muito criança, a minha mãe se converteu. E com isso, a minha casa também se converteu. Bacana. E eu fui criado nos caminhos do Senhor. Porém, com 16 anos, eu me afastei do Senhor. E na verdade eu diria que eu o abandonei, porque eu nunca mais li a Bíblia, eu nunca mais orei, e eu ia à igreja forçado, porque minha mãe levava. E quando eu não queria ir, de jeito nenhum, ela não me forçava, mas eu literalmente abandonei o Senhor Jesus. E a minha vida era muito triste, é a vida de qualquer pessoa sem Jesus. É uma vida onde você procura os seus prazeres e você se perde neles. E no final, eles não te levam a lugar nenhum. Eu me lembro de sair a festas e no outro dia eu acordava tão cansado, a minha semana era tão ruim, e eu falava, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Não foram essa a educação que os meus pais me deram, não é esse o caminho que eu tracei para minha vida, o que eu tô fazendo com a minha vida? Bacana, Gustavo. Então, como que você percebeu assim que você precisava de Jesus? Teve uma cena, teve um culto, teve uma conversa, teve uma balada ou algum relacionamento? Como que você percebeu que você precisava de Jesus? O grande fator que me trouxe de volta para Jesus foram dois. Uma festa que eu fui com um amigo que também era cristão e nós dois não devíamos estar lá. E um outro foi uma mensagem, um recado que eu diria que é um recado divino da minha mãe. Na festa, eu sei que quando acabou a festa, eu estava sentado no chão, na calçada. E eu olhei para o meu amigo e falo, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Não é isso, não pode ser isso. E a minha mãe, o recado dela foi muito claro. Isso tudo aconteceu sempre na mesma época. Em 2014, o ano da Copa do Mundo no Brasil. É muito difícil de esquecer. Mas só que a minha mãe me disse assim, meu filho, eu te ensinei os caminhos do Senhor desde pequeno. Eu lavo as minhas mãos. Agora é você e Jesus. E eu lembro que aquilo me impactou. E eu olhei para ela, eu fitei os olhos da minha mãe e eu disse, mãe, então você ora. Porque eu estou agarrado, eu estou, como a Bíblia diz, escravo do pecado. E eu não sei como é que eu vou sair de lá. E foi isso que eu falei. E eu sei que alguns meses depois, Jesus me encontrou. Então conta pra gente, Gustavo, como que foi esse encontro com Jesus? Como que foi essa entrega? Jesus te encontrou, você se entregou para Jesus. Como que se deu esse dia? Como que foi esse dia marcante na sua vida?
Foi marcante, mas foi muito simples. A minha conversão foi no meu próprio quarto. Ninguém precisou pregar para mim naquele dia, embora muitos tenham pregado ao decorrer da minha vida. Inclusive, esse amigo que eu fui pra festa, ele que pregava para mim. Mas só que no meu quarto, eu lembro que antes de dormir, a saudade de Jesus já era tanta. E eu acho que eu não tinha ido a um lugar de decepção na minha vida, mas só que eu tinha percebido que a vida era tão sem graça sem Jesus, que eu olhei para Jesus e eu fiz uma oração muito sincera. Eu disse assim: Senhor Jesus, já que estão falando para mim que você perdoa, que você acolhe e que você está de braços abertos se eu me arrepender, que o filho pródigo pode realmente voltar para casa, eu quero isso. Por favor, eu quero voltar para o Senhor. E foi bem assim, eu fiz essa oração com muita fé, mas muito simples, e eu fui dormir. Eu sei que o Gustavo que acordou daquele dia, na outra noite, já não era o mesmo Gustavo. Eu me lembro que de vez em tomar café da manhã, eu fui direto ler a minha Bíblia. E não foi uma leitura diária da Bíblia, foi um estudo da Bíblia. Eu abri a Bíblia, eu marcava ela, eu peguei um papel do lado, eu anotava, e eu fui começando a ter sede da palavra de Deus. Daquele dia em diante. Daquele dia em diante eu nem lembro do antigo Gustavo. Você tinha 20 anos? Isso. 20 anos. Isso. Que legal. Quantos anos você tem hoje mesmo? 26. 26. Então, 6 anos. Então você tem 6 anos que você foi encontrado por Jesus e entregou seu coração para Jesus. Gustavo, conta pra gente o que mudou nesses 6 anos de convertido. Tudo mudou. Eu lembro que quando eu mostrava fotos para amigos cristãos do Gustavo antigo, eles me olhavam e eles falavam assim: não, é impossível você ser essa pessoa. Aí eu falo assim: Jesus me transformou a tal ponto. Jesus transformou o meu orgulho, Jesus transformou o meu caráter, Jesus transformou o meu temperamento, Jesus transformou os meus ideais, Jesus transformou tudo. Mas para ser muito prático, eu posso enfatizar 3 coisas. Jesus me deu novos valores. Eu passei a orar, eu passei a ler a Bíblia, eu passei a ir à igreja. Ou seja, esses 3 bons hábitos entraram na minha vida. E isso muda a vida de uma pessoa. Amém. Segundo, eu comecei a testemunhar da minha fé. Quando eu ia jogar bola, eu testemunhava a minha fé. Quando eu estava no meu quarto, deixa eu conversar com alguém no WhatsApp, eu vou testemunhar a minha fé. Quando eu estava pegando um táxi, eu testemunhava da minha fé. Eu convidava as pessoas para a igreja. Eu comecei a fazer o que Jesus mandou a gente fazer, que é ir de pregar o evangelho. Mas só que a verdade era tão bom ter Jesus na minha vida que eu queria que as outras pessoas também desfrutassem de um relacionamento com Jesus. E a terceira coisa foi que eu abandonei um sonho de criança, cujo qual eu já fazia parte desse sonho, que eu era jogador de futebol, era o sonho da minha vida, eu tinha começado a ganhar dinheiro, eu estava jogando na Europa, e eu disse: não é isso que eu quero para minha vida. O impacto que Jesus teve na minha vida foi tão grande que eu decidi ir para um seminário e procurar um caminho de ser pastor. Eu quero pregar desse Jesus, eu quero falar desse Jesus e eu quero que as pessoas conheçam o Jesus que eu conheci. Bacana. 26 anos, coração cheio de Jesus, um plano maravilhoso, um chamado maravilhoso. E o que você, Gustavo, pode, assim, o que você diria para um jovem assim como você, vamos mudar um pouquinho a minha pergunta hoje, que já entregou seu coração para Jesus e que ainda não teve uma orientação de Jesus a respeito do seu chamado, do seu propósito de vida, relacionamento, namoro ou profissão. O que você diria para um jovem assim, mudando aqui nossa conversa, que já entregou seu coração para Jesus e que ainda não tem essa certeza, não de que é salvo, mas certeza do que fazer da vida a partir de agora? Eu creio que a partir do momento que nós entregamos o nosso coração para Jesus, a vida toda se completa, inclusive o meu futuro profissional. Exato. Não é verdade? Exato. Você tocou num ponto que é chave.
Eu acho que eu daria 3 conselhos. O primeiro, ore bastante. Ok. Se você conheceu Jesus e você já está numa faculdade, se você conheceu Jesus e você já está num relacionamento, se você já conheceu Jesus e você ainda vai ingressar, ore. Ore, porque talvez Jesus vai te tirar do lugar onde você está, talvez Jesus vai te deixar no lugar que você está, mas só que Ele vai te transformar e vai transformar o lugar que você está. Eu acho que o primeiro passo é oração, porque oração tem tudo a ver com humildade. Você primeiro pergunta a Deus. Bacana. Por que eu estou aqui ou para onde eu tenho que ir? Segundo, peça conselhos. E é aí que eu vejo a figura, primeiro, dos pastores, segundo, dos irmãos em Cristo, muito chave, porque é da onde você vai colher bons conselhos. E claro, dos seus pais, porque a Bíblia é muito clara, o teu pai Amém, e a tua mãe. amém. Se os pais forem cristãos, melhor Amém. ainda, com certeza. E o terceiro conselho é que você leia a Bíblia, porque ali Deus vai te falar o que Ele quer. Talvez não vai ser algo muito específico, talvez vai ser algo, ide e pregue o Evangelho, você vai aplicar aquilo. Mas talvez a palavra de Deus vai fazer o que fez comigo. Ela vai ser perfurar o seu coração tanto, mas Amém. tanto, que você vai começar a se ver o que os apóstolos faziam. Legal. Opa, é isso que eu quero fazer para Legal. minha vida. Você vai querer, missões, eu gosto disso. Bacana. E quanto mais você tem contato com o assunto, mais você se aprofunda nele e, consequentemente, se você é Legal. inteligente, você vai começar a praticar o assunto. Bacana. Obrigado, Gustavo. Vamos fazer uma coisa diferente agora? Vamos orar? Vamos. Deixa eu orar. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é quem sonda o nosso coração, o Senhor é quem atrai, Senhor Deus, o nosso coração para o Senhor, o Senhor é quem nos chama, o Senhor é quem nos encontra, assim como diz Gustavo. Que o Senhor possa, Deus, abrir os nossos olhos, e principalmente desses jovens, Senhor Deus, que ainda não tiveram um encontro com Jesus, e aqueles que já tiveram encontro com Jesus e ainda estão, Senhor Deus, indecisos a respeito do seu chamado. Não estamos falando apenas de chamado ministerial, pastoral, missionário, mas um chamado, Senhor Deus, para exercer, Senhor Deus, um trabalho, uma profissão de acordo com o propósito do Senhor, que é ir e pregar o Evangelho. Em qualquer, Senhor Deus, posição que o Senhor nos colocar, o que o Senhor requer, Senhor Deus, dos seus trabalhadores é que eles sejam encontrados fiéis e que eles, Senhor Deus, preguem o Evangelho, evangelizem, achem outros para que eles possam falar sobre Jesus, discipular e fazer discípulos. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe a vida do Gustavo, Deus, cada vez mais. Esse projeto, Senhor Deus, de conversar com pessoas a respeito da conversão, que o Senhor nos abençoe no nome de Cristo Jesus e que isso possa gerar frutos para a glória de Deus Pai. Nos ajude para que possamos ajudar outros no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Gustavo. Esse é o nosso podcast conversando sobre vida nova em Cristo Jesus. Nós estamos orando por você e que Jesus te abençoe.